Oh, glória. Aleluia. Olá, boa noite. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui no nosso 10º dia do jejum de Daniel. Poderoso jejum de Daniel, em que estamos buscando a presença de Deus de uma forma mais intensa, mais determinada. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos então, primeiramente dando as boas-vindas a todos que estão online e aqueles também que vão acompanhar as mensagens depois de publicadas. O importante é não perder a oração, não perder a palavra do Senhor. Pai Celestial, nós damos abertura no 10º dia de jejum de Daniel. Todo o teu povo, Senhor, parte da tua igreja espalhadas ao redor de estados, cidades, nações, pedindo a sua bênção, a sua graça, Senhor Deus, acima de tudo a direção do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós verdadeiramente dependemos do Espírito Santo. É o teu Espírito quem nos conduz, quem nos dirige, é o teu Espírito Santo que fala conosco, que nos orienta e nos conduz nesse trabalho. Assim seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E enquanto isso, enquanto aguardamos os demais que ainda devem entrar, eu vou cantar um hino que a música e letra é de minha autoria. Águas Mansas. Espírito Santo, me leve ao rio que nasce de Deus, cujas águas são purificadoras. Eu quero beber e mergulhar no meu ser. Espírito Santo, me leve ao rio que nasce de Deus, cujas águas são purificadoras. Eu quero beber e mergulhar no meu ser. As minhas feridas, Espírito Santo, quebra as correntes, traz libertação, renova minha mente e o meu coração, e minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Cura as minhas feridas, Espírito Santo. Quebra as correntes, traz libertação. Renova minha mente e o meu coração. Descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. E minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Espírito
Espírito Santo. Quebra as correntes, traz libertação. Renova minha mente e o meu coração. E minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. E minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Cure as minhas feridas, Espírito Santo. Quebra as correntes, traz libertação. Renova minha mente e o meu coração. E minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. E minha alma descansa em tuas águas mansas, Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esperamos que todos estejam bem. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui, que é sempre importante. Esse é um trabalho coletivo, é um trabalho em que fazemos lado a lado. Então, desde já, deixa eu dar as boas-vindas aí. Hoje a primeirona foi a Vandinha, Wanda Maria, a Dani Arantes, Cláudia Aparecida, Geuciano Pereira, Abraão Israel, Catarina Augusta, Isa Toniza, Elisandra Costa, Juliana Migliorini, aí dando a saudação com as mãozinhas cor-de-rosa, o Mauro Andriotti, a Renata Placidelli, a Érica Matos, a Liliane Leite, a Diana Mello, a Joyce Camila, a Maria Lucier, o Fábio Souza, a Natalina Aparecida, a Diana Araújo, a Mara Danelon. Muito bem, Deus abençoe vocês. Então hoje nós vamos dar continuidade à palavra, a última palavra sobre o sobrenatural de Deus. E eu creio que de alguma maneira nós sempre, nessas três palavras, procuramos dar bastante ênfase no sobrenatural de Deus. Mas eu gostaria de fazer uma colocação. Hoje nós vamos falar sobre você e o milagre do sobrenatural de Deus. Mas antes disso, deixa eu colocar uma... Já coloquei isso em uma das nossas mensagens. Agora entrou também a irmã Irene Moraes. Deus abençoe. Muito bem. Então, o que nós precisamos dizer? As dificuldades do jejum. Primeiramente, nós falamos que o jejum ele é libertador. Então, significa, especialmente nos primeiros dias, a primeira semana, eles são dias em que, perguntaram se é normal, a pessoa fica irritada. Sim, Deus começa a tirar tudo aquilo que não presta. Claro que a gente deve ter muito controle, mas vai acontecer isso mesmo. Você, dependendo do ambiente onde você está, até porque precisa mortificar a carne para que o Espírito possa aflorar e possa ficar mais receptivo à voz do Espírito Santo. A segunda, que também tem uma coisa que influencia muito no jejum, é o ambiente que você vive. Se você vive num ambiente, por exemplo, toda a casa está em jejum e oração, ou então pelo menos a casa são de cristãos, de pessoas que estão mais tranquilas em relação à palavra do Senhor, você tem um ambiente. Agora, quando você está num ambiente onde existe muita opressão, especialmente da família, vizinhança, mas especialmente da família, onde você está ali concentrado, então é claro que você vai sentir muito mais batalha. Você vai sentir a força, a pressão maligna, a pressão demoníaca para você desistir, ela é muito forte. Então, você deve estar preparado. A gente fala, mas então eu vou desistir. Na verdade, a intenção da opressão demoníaca é essa mesma, que você desista do jejum, porque você desistindo, eles vão ter vida fácil. Entendeu? A partir do momento que você está em jejum, orando, você está recebendo mensagens, você vai reagir em relação às palavras que você está ouvindo, e vem mensagens mais fortes ainda aí pela frente.
você vai expulsar e vai aprendendo como lidar com essas forças e expulsar isso da vida sua, da vida da sua família, correto? Então, varia muito do ambiente da família da pessoa onde a pessoa está. Agora, é importante, assim, a gente não tem escolha. Se você não fizer isso, você vai deixar eles reinando em paz na sua vida lá e na vida da família. Então, é uma batalha que você, de repente, você é o para-raio da família. Vocês sabem o que é para-raio? Para-raio é para segurar o raio. Então, você não tem muita escolha. Mas é importante ver que você está vencendo a batalha e vai triunfar. Então é um preço que se paga. Deus sempre precisa de pessoas para isso. E muitas vezes eu creio que você foi chamado, você foi chamada, escolhida por Deus. Não só chamada, mas escolhida, chamado e escolhido para essa batalha. Também depois entra a irmã Suzana também. Então vamos para a palavra desta noite. Você e o milagre de Deus. Mateus 8, 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Mas também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que te seja feito. E como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O sobrenatural, ele acontece quando o poder de Deus entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Deus cria em nós expectativas para viver o sobrenatural. É importante que se diga isso. Precisamos entender os riscos de vivermos indiferentes à busca do sobrenatural. Podemos viver no automático, sem percebermos a necessidade da presença de Deus. E isso na nossa vida. Podemos nos conformar com as conquistas do passado. Estamos bem financeiramente e profissionalmente, não há sinais de ameaças. Podemos olhar para a família, parece que tudo está perfeito. Casamento, filhos, projetos, tudo está indo muito bem. Por que buscar o sobrenatural de Deus se a minha vida está bem? Ninguém está doente, nem em crise profissional, ninguém passando por dificuldades financeiras, temos tudo o que precisamos. Podemos olhar para a igreja, temos estrutura, liderança forte, preparada, recursos financeiros, e os projetos estão indo muito bem. A igreja está com seus cultos bem frequentados e com boas programações. Podemos olhar para a sociedade, as instituições do Estado e da nação, tudo parece bem. A economia está se desenvolvendo, a renda está sendo distribuída, as empresas estão produzindo mais, exportando mais. Diante de tudo isso, podemos estar totalmente equivocados em nossos conceitos e avaliações, e estamos. Não é pelo fato de que tudo parecer bem que não precisamos da presença de Deus em nossa vida, nas famílias e na nação. Esse tem sido uma tragédia. Não podemos viver excluindo Deus da nossa vida e achar que tudo está ou vai parecer bem. Estamos vivendo um tempo de indiferença e a contemplação das coisas espirituais está cada vez mais rara. Estão todos buscando a carne, todos buscando as coisas materiais, não só os ímpios, mas especialmente a igreja, os pastores, ainda mais focando as mensagens, as pregações, todas focam a vida material. Vivemos contando aquilo que Deus já fez, sem considerarmos que Ele ainda deseja fazer coisas maiores através de nós e em nós. A igreja moderna viveu satisfeita com tudo aquilo que Deus fez no passado, deixando passar oportunidades no presente de um novo mover através do sobrenatural de Deus, conforme vemos lá em Isaías 64, os 3 primeiros versículos. Como podemos perceber essa indiferença em nossas vidas? Quais são esses sinais? O que fazer quando eles aparecem? Aprendemos que o nosso clamor atrai e produz uma ação sobrenatural de Deus em nosso favor. Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar. Ele trouxe o sobrenatural de Deus para dentro do barco. Aprendemos que Deus não está indiferente. Ele apenas está esperando uma atitude de fé, emuná, que nós já falamos em diversas mensagens. O que muda em nossas vidas quando passamos a experimentar o sobrenatural de Deus? Você pergunta. Você já passou por isso? Se passou, compartilhe sua experiência.
reconhecer o princípio da autoridade. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Não existe nenhuma possibilidade de agradarmos a Deus sem fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não podemos orar sem ter fé. Precisamos ter a certeza de que naquele momento em que estamos orando ao Senhor, Ele está agindo. Essa fé é como um canal para o milagre. Esses são 6 passos para vivermos o sobrenatural de Deus em qualquer área. Primeiro, a dependência total de Deus. A dependência de Deus é fundamental. E nos nossos dias atuais, isso tem sido cada vez mais raro. Segundo, reconhecer o princípio da autoridade. O centurião era um oficial do exército romano, esse homem era um centurião. Ele tinha autoridade sobre ele. Ele sabia o que era se submeter a uma autoridade maior, sabia o que era obediência e sabia quais eram as consequências de não obedecer às suas autoridades, os capitães, os generais. Como um oficial do exército, ele também tinha pessoas que se submetiam a ele. Ele sabia que uma ordem precisava ser obedecida. Isso é algo muito importante no reino de Deus, saber como falar com as pessoas. Existem pessoas que se chegam para falar com Deus como se ele fosse um empregado. Dão ordens para Deus, gritam com Deus, mandam Deus fazer isso e aquilo, colocam Deus sobre a parede. Não, Deus, o senhor tem que fazer isso. De verdade, biblicamente não dá para acreditar que essas pessoas estão diante do eterno, o único Deus verdadeiro. O único e verdadeiro Deus. A presença do Senhor nos levaria a falar com muita humildade e respeito, porque se Ele quisesse, Ele fulminaria a nossa existência. E quarto, ele reconheceu a autoridade que Jesus tinha no mundo espiritual. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, ele faz. Um ponto muito importante, e esse impressionou até Jesus. É o texto nas escrituras que nós lemos de maneira mais impactante que Jesus ficou impressionado. É que esse centurião teve um entendimento do mundo espiritual e reconheceu que no mundo espiritual Jesus tem autoridade que ninguém poderia ser impedimento para a palavra que ele falasse. Nem os discípulos, nem os sumos sacerdotes, nem os fariseus, nem os hebreus, ninguém conseguiu entender o que um soldado romano entendeu. O princípio da autoridade. O centurião reconheceu que se Jesus enviasse sua palavra, nada impediria que acurasse o seu servo, o seu empregado. Ele tinha fé na autoridade de Jesus e não pensou que demônios poderiam impedir ou que por qualquer motivo a palavra de Jesus não se cumpriria. Ao contrário, ele disse: apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Manda com uma palavra. Esse homem teve um entendimento, uma revelação só por Deus. É incrível ver como um soldado, eu sempre digo para os militares, inclusive hoje estive com eles, sou capelão da Polícia Militar e toda quarta-feira estou com eles. E eu sempre digo isso para eles. O exemplo maior de fé que Jesus encontrou foi de um militar. Essa é a fé que Jesus deseja que tenhamos. Terceiro, ouvir a palavra de Deus, a obediência. Foi Deus quem mandou que Elias fosse para Sarepta, onde uma viúva o sustentaria por algum tempo. Lembra que eu falei isso ontem? Mas ao chegar lá, o que ele encontrou foi uma pobre mulher catando gravetos para fazer o último bolo com sua última reserva de farinha, a fim de comer com seu filho e mais tarde, e depois assim morrer de fome. Note que essa era uma perspectiva natural. Vendo com os olhos naturais, era o que se esperava acontecer, porque não havia saída para aquela situação. Seca, não tinha outra fonte de renda. Mas existe um Deus nos céus e nunca podemos nos esquecer de perguntar como ele enxergava tudo aquilo. Senhor, como é que o Senhor está vendo tudo isso? Ele enviou seu profeta Elias para aquela casa para ser sustentado por aquela viúva. Então, no mundo espiritual, assentada em seu trono de poder e autoridade, Deus já enxergava aquela mulher debaixo de tanta prosperidade que poderia perfeitamente sustentar um profeta faminto. Presta atenção. Há uma seríssima decisão que todo aquele que se diz cristão precisa tomar. Continuar com uma visão natural e mundana ou assumir uma visão bíblica da vida e da circunstância, que é uma visão espiritual.
Isso significa dedicar-se a conhecer o que a Bíblia ensina a respeito de Deus e de uma vida de um discípulo de Jesus Cristo. Tomar a decisão de crer de coração em tudo o que a Bíblia diz. Você é o que a Bíblia diz que você é, e você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você terá tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem que ter. Mas tem que ser pela palavra de Deus. Entenda que o diabo não quer que você conheça a palavra de Deus. Tanto que vocês são privilegiados, selecionados, com quem eu estou compartilhando aquilo que Deus tem passado para mim. A semente da fé. Uma pergunta, mas segundo o texto bíblico, para tornar-se capaz de sustentar sua família e aquele visitante, o que aquela mulher deveria fazer? Este era o grande desafio, lançar a semente da fé. O profeta desafiou aquela mulher a crer que o pouco do azeite e farinha que lhe restava se multiplicaria abundantemente. Mas para isso ela precisaria dar um sinal, demonstrar na prática o quanto ela cria em seu coração na palavra de Deus, dada a ela através daquele homem de Deus, um profeta. Mesmo não tendo quase nada, ela deveria fazer um bolo e entregá-lo como oferta ao profeta de Deus. Uma loucura! Uma loucura! Fico imaginando isso em nossos dias, as manchetes na TV e nas redes sociais, as revoltas das pessoas que hoje ofendem a torta direita, com os olhos naturais e com uma visão não bíblica da vida, uma visão natural, carnal e mundana. Aquela proposta era um absurdo, era um horror, era um atentado à inteligência. Como com tão pouco ela poderia ofertar assim? Veja bem, Jesus disse que é mais feliz dar que receber. E ele também disse em Lucas, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então se você não dá nada, você não vai receber nada. Se você não der nada, não vai receber nada. Não existe princípio na Bíblia ensinando você recebendo sem dar nada. O Mar Morto, eu vi uma reportagem recentemente falando sobre o Mar Morto, ele está secando. Sabe por quê? Porque ele só recebe águas, inclusive aquelas que vêm pelo Jordão, ele só recebe água, ele não dá água para ninguém. E está aumentando o nível de sal, e o sal evaporando, está a água diminuindo. Com fé em Deus e com fé na sua palavra. Com a mesma atitude de fé que leva um agricultor a lançar todas as suas sementes na terra, na expectativa de colher muitíssimo mais. O desfecho dessa história é maravilhoso e merecedor da maior atenção de cada um de nós. Aquela viúva tinha uma fé viva. Ela escolheu acreditar na palavra de Deus. Ela escolheu semear contra todos os argumentos racionais que a circunstância lhe impunha. E o resultado foi um milagre de multiplicação extraordinário. Ela provou o sobrenatural de Deus. Então, com a mente racional, você não prova o sobrenatural de Deus. Tem que ser a mente da fé. Pergunta: o que você deseja conquistar nesse jejum de Daniel? Meu irmão e minha irmã, o que você deseja conquistar nesse jejum de Daniel? Para aqueles que ainda não conquistaram. Mas considere que seria um grande milagre, pois está além das suas possibilidades naturais. Compartilhe com sinceridade e confiança mútua. Pensa bem. O que está, você que anotou o pedido, o que está anotado no teu pedidinho, como cada um faz, né? A gente sempre faz o nosso pedidinho. Jesus está perguntando: o que você quer que eu te faça? Apresente uma resposta ousada e sincera para esta questão. E se você deseja mesmo ver o Senhor fazendo o impossível por você, prepare uma semente louca para o milagre. Ela é louca mesmo, como dessa viúva. Ela tinha comida para uma porção, para ela e para o filho. Tinha que preparar um bolo e dar para o profeta. Olha o desafio. Ou então acomode-se e apenas fique observando o que Deus fará na vida daqueles outros que creem e recebem a palavra da fé. Como ativar a fé, como nós falamos ontem. Há muitas maneiras de ativar a nossa fé, como foi bem colocado na pregação de ontem. Mas sempre passa pela palavra de Deus. Não tem como, nada acontece fora da palavra, porque Deus tem um compromisso com sua palavra. Não é com a palavra do homem, é a palavra de Deus. Temos que escolher que palavra ouviremos. Quando o profeta pediu àquela viúva que fizesse um bolo para ele, ela poderia ter dito: não, eu não farei isso. Isso é loucura, isso é irracional, não faz sentido algum. Eu não creio que isso vem de Deus. E não farei o que você está me pedindo. Note que tudo dependeu de como ela respondeu e que palavra saiu da sua boca. Ela poderia ter dito não, e a oportunidade morreria naquela mesma hora. Pergunta:
Você entende como a nossa resposta à palavra de Deus é importante? Então assim, hoje nas igrejas, mesmo a igreja evangélica hoje, tem trocado a palavra de Deus por palavra de homens. Ensina as pessoas a confiar em coisas ungidas, rosa ungida, cimento ungido, lenço ungido, coisa ungida. Isso está fora da palavra. Isso não é coisa da palavra. Então as pessoas estão crendo, muitas pessoas se decepcionam, porque creem nas coisas erradas e não na palavra. Você entende como a nossa resposta à palavra de Deus é importante? Veja como os versículos de Romanos e Tiago interagem e se completam. Romanos 10:17 ele diz assim, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, se ouvir a palavra de Deus. E Tiago 1:23 diz, e assim que ouvir, por colocá-la em prática. Então eu ouço a palavra vem a fé e eu ponho em prática. Os dois pregadores, Paulo e Tiago, os dois apóstolos. Mas não foi apenas a resposta de seus lábios que determinaram sua vitória, foi sua atitude. Fé, oração, coragem, atitude. Lembra que eu ensinei? O foca? Fé, oração, coragem, atitude. Foi a atitude. Foi o que ela fez com a palavra que ouviu do homem de Deus. Estava ali, Deus colocou o profeta Elias, hoje Deus colocou eu. Não é a mesma coisa, mas enfim, é o que temos para o momento. Então não adianta olhar o pregador. Olhe para a palavra que ele está trazendo. Ela colocou em prática. Entrou em sua casa, preparou um último bolo e o trouxe para o profeta se alimentar. Quando creu na palavra semeada e semeou as sementes da fé, Deus multiplicou a sua provisão. E durante todos os 3 anos e meio, ela teve farinha e azeite, farinha, azeite, azeite, farinha, farinha, azeite, e pôde alimentar todo mundo. Todo mundo comeu à vontade. Os 3 comeram à vontade. E diga aí comigo, olha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga aí também, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E também diga aí, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Veja bem, é o que a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Não aceite nada que não esteja na palavra. Não viva nada que não esteja na palavra. Não creia em nada que não esteja na palavra de Deus. Tudo, a palavra de Deus, ele tem Deus. O Espírito Santo é o autor dela. É ele quem vai honrar cada palavra dela. Agora, quando você sai fora dela, como se criou muitas tradições, o povo crê em tradições. E eu digo povo, não é somente, às vezes as pessoas pensam que a gente fala somente daquilo que entrou, veja bem, num ramo religioso. Hoje está enxertado as religiões de tradições humanas que anulam a palavra de Deus, tiram a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, nela encontramos todas as promessas de Deus a nosso respeito. Porém, a palavra não é apenas para ser lida, e sim também praticada. Pois se não for praticada, não terá efeito algum sobre a nossa vida. Precisamos conhecer a palavra de Deus, tirando tempo a sós para orar e estudar a palavra, ouvir as pregações de homens de Deus que Deus colocou aprofundando nos estudos nas células, nos discipulados. Mas como aquela viúva nos ensina, precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito e fazer o que ela diz que é para ser feito, para dessa maneira desfrutarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Conclusão, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, porém eu faço aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. E isso é algo muito importante de eu poder entender. E eu vou repetir isso. Faço questão de repetir isso. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Ou quem sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Porém, eu faço aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Cada um de nós deve tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida e crer na palavra de Deus. Porque não podemos esquecer que a fé sem o fazer é morta. Cabe a nós fazermos a nossa parte, que é semear sementes de fé em todas as áreas de nossa vida. Muitos dizem crer em Deus, mas relativizam, racionalizam, e assim encontram uma boa desculpa para não obedecer à Bíblia. Eu só vou obedecer aquilo que eu acho que eu devo obedecer. Obedecer radicalmente a palavra é uma decisão, é o que Deus espera de nós.
para que dessa maneira, além de agradar o seu coração, o ser, o ter e poder possa ser uma verdade na sua vida. Tiago escreveu assim, Tiago 1:23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que Deus os abençoe por isso. Vamos então. Amém. Já gostei. Repetir aí, exatamente. Toma posse dessa mensagem. A palavra sempre, Deus sempre traz palavras maravilhosas para nós e a gente tem que estar recebendo essa mensagem. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, eu oro ao Senhor agora que o Senhor faça prevalecer a sua justiça e destrua toda obra demoníaca que vem sendo montada no Brasil e também em cada nação, ó Senhor, para impedir as pessoas de terem o novo nascimento e serem salvas pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho, na graça divina. Pai, eu também oro para o Senhor proteger e socorrer os cristãos, não somente da igreja brasileira, mas das igrejas, da tua igreja espalhada na terra, daqueles que são fiéis ao teu nome, a fé em Jesus e obedecem os teus mandamentos. E também oro, Senhor, para o Senhor proteger e socorrer os cristãos e especialmente os missionários que estão sofrendo perseguição com ameaças de morte em cada uma das nações, Senhor. Aqueles que estão sendo ameaçados, recusa de visto para que possam estar permanecendo ali, cuidando e ensinando o povo, ameaçados de expulsão. Em especial eu apresento aqui os nossos missionários, Emerson, Ivonete, Bianca e Beatriz. E também oro para que o Senhor esteja dando um avivamento na sua igreja, Senhor, em cada parte do mundo, onde essa sua igreja se encontra apagada, apática, mundana, onde ela perdeu, Senhor, a consciência da presença de Cristo tão real, mas não o avivamento bíblico mesmo, Senhor, ó Deus, aquele que causa impacto e muita conversão, muitas almas sendo salvas em nome de Jesus Cristo. E é por isso, meu Deus, como finalidade deste jejum, nós estaremos então orando agora e apresentando cada nome que vão receber, além das pessoas que estão presentes aqui também, daqueles que estão no jejum de Daniel e que vão receber as 7 bênçãos. Alberto Rodrigues da Silva, Abraão Israel Rodrigues da Silva, André Ferreira Júnior, Auris Moreira, Bruna Toniza Caides Galon, Catarina Augusta Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia Aparecida de Paula, Claudineia de Lima Garcia, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Damasceno Arantes, Daniele Buzolin, Diana Batista de Araújo, Diana de Melo Ferreira, Elisandra Costa Nunes, Érica Luciene Souza Matos, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Ilza Toniza, Irene Moraes, Geociano Pereira da Silva, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Juliana da Silva Migliorini, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Patrícia Rodrigues, Renata Placidelli Araújo, Sofia Toniza, Suzana da Silva Antônio, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e também o pequeno Arthur Isaac. Eu quero levantar um decreto, uma oração sobre a tua vida e a tua família. Que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor. E por isso, ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente e desfrute dessa bênção. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus. Que você escolha na sua casa todo o esforço do teu trabalho, com abundância e prosperidade, para o sustento e bem-estar de sua família, com medida recalcada, sacudida e transbordante.
Que haja saúde sobre sua vida e saúde sobre toda a sua família. A sexta. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaque. Romanos 4:16. Que pela graça, a sétima bênção, que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé, a tua fé emuná, como a fé que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, espero que todos estejam bem, e mesmo aqueles que estejam ainda enfrentando alguma resistência, porque você está num ambiente bastante hostil espiritualmente, mas continue firme. Nós já chegamos hoje, basicamente está terminando o dia, então já estamos na metade do nosso projeto. Conhece aquela história do cidadão que estava no mar, né? Caiu, o navio afundou, ele estava na metade. Ele falou, bom, se eu voltar, é metade. E se eu ir para frente, até terminar o projeto onde eu queria, é metade também. Então você chegou até metade. Metade, então você está vencendo. A cada dia que passa, vencendo. Amanhã já vai ser 11º, e assim vai indo. Quando chegarmos no domingo, estaremos entrando na reta final. Então, com a graça do Senhor. Então, você deve, com certeza, se colocar e entender que é um processo. E você é o instrumento que vai abençoar a tua casa, a tua família. Então, olhe com muito amor, com muito carinho, igual esses coraçãozinhos que estão subindo aí. Olha com muito amor, calor fraterno pela sua vida. E que você possa olhar com amor as pessoas que estão do lado da sua casa, que estão ali do lado da sua vida, na sua casa, na sua família. Porque você precisa, você é o instrumento que Deus escolheu. Então eu agradeço a Joyce Camila, o André, Claudineia Paula, o André Ferreira Júnior, a Ilza Toniza, o Fábio Souza, a Diana Araújo, a Cláudia Aparecida, a Catarina Augusta, a Maria Lucier, o Geuciano Pereira, a Elisandra Costa, a Liliane Leite, o Geuciano, a Cláudia, Ilza Toniza, Maria Rita, o Lucas de Paula, a Mara Souza, Claudineia Paula, Suzana da Silva, a Irene Moraes, a Mara Danelon, a Diana Araújo, a Natalina Aparecida, o Fábio Souza, a Maria Lucier, a Joyce Camila, a Diana Mello, a Érica Matos, a Renata Placidelli, o Mauro Andriotti, a Juliana Migliorini, a Elisandra Costa, o Abraão Israel, a Cláudia Aparecida, a Dani Arantes e a Wanda Maria, a Vandinha. Muito bem. Agradeço a todos até aqui. Espero que até aqui todo mundo esteja caminhando firme. Nome por nome estamos orando. São 21 dias assim. Metade, basicamente, nós já chegamos. Com a graça do Senhor. Com a condução do Espírito Santo. Amanhã estaremos às 21 horas, mais um dia aqui também. Né? A gente sai do discipulado e vem para cá. Já vem prontos para estar orando ao Senhor. Hoje eu quis agraciá-los e apresentei um hino meu, um antigo hino meu. Que eu gosto muito dele, especialmente nesses momentos onde a gente invoca a presença do Espírito Santo. Ele foi feito com isso, né, baseado em textos do Apocalipse, de Ezequiel e do Salmo 23. Então, todos eles falando sobre a pessoa do Espírito Santo para trazer aquilo que é o nosso propósito. Que ele esteja curando, que ele esteja libertando. Então é um processo. Então não desanima não. Continua firme. Alguns vão sentir mais que o outro, como eu falei, dependendo muito do ambiente que está. Se o ambiente estava pesado na sua casa, aquele ambiente que você vivia doente, vivia com pressão, você sentia que a coisa não estava boa, é um processo libertador. Mas todos vão testemunhar. E não se esqueça, como eu já falei, mesmo que não queira colocar direto no grupo, manda no particular para mim, ou manda para a pastora, ela passa para mim. Se estiver recebendo bênçãos, a gente vai compartilhando aqui com os irmãos, que eu acho que isso é muito importante. Então, se prepare agora aí.
É muito importante você prestar atenção, eu sempre falo isso. Só um parênteses aqui. Quando nós damos a bênção, seja ele na congregação, seja aqui, estamos liberando a bênção. Vocês viram o testemunho da irmã Mara, a irmã Mara Danelon, que foi pela oração da bênção sacerdotal. Então é uma bênção que nós estamos invocando a presença. Os judeus, vocês sabem como é que eles fazem isso? Eles fecham os olhos, porque não querem ver nada, não querem prestar atenção mais nada. A bênção direcionada para eles. Então, claro que se eu tiver, a bênção não vai vir para mim. Então, foque na bênção. Coloque-se diante de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Recebe aí. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Mais uma vez eu agradeço a todos. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos encerrando a transmissão de hoje, do nosso 10º dia. Graças a Deus. Missão dada, missão cumprida.